Olá, Eu sou Sheila. e eu sou Estevam. Nós somos o Bio2, Biodança Bio2. Ajudamos você a viver com mais vitalidade, alegria, afeto, assumindo o protagonismo da própria vida. Nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre viver a minha vida, sim. Viver a vida dos outros ou viver a vida que os outros querem. Sim? Satisfazer o desejo dos outros? Não. E hoje vamos falar dessa necessidade, então, dessa necessidade que todos nós temos, em maior ou menor escala, de agradar, de sermos aceitos, reconhecidos na família, no trabalho, no ambiente com os amigos, e as consequências danosas, que são destrutivas em alguns casos, para a nossa vida, né? Dessa necessidade exagerada de inclusão e de aceitação. Não há nada de mal em ser uma pessoa alegre, uma pessoa expansiva, uma pessoa solidária, uma pessoa assim que está alerta para as necessidades dos outros, uma pessoa empática, que sabe se colocar no lugar dos outros, que sabe se relacionar de uma maneira afetiva e solidária. Não tem problema nenhum com isso. Não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Essas são qualidades. O problema é quando isso está hiperdimensionado, quando está muito além, e essa distorção, esse exagero em querer agradar o outro, acaba contaminando tanto a nossa vida que acabamos vivendo em função do outro. E isso é uma necessidade muito grande de agradar. Ela fala de atender, né? Atender à expectativa do outro ou o que eu penso. Tem isso também. O que Sim, eu muitas vezes é penso o que eu que é penso. a vontade ou a expectativa do outro e às vezes até uma leitura equivocada disso. Então, atender essas expectativas é sempre impossível, quer dizer, é aquela sensação eterna de não ser suficiente, né? Porque eu nunca atendo suficientemente. E quem é esse outro? Esse outro pode ser alguém hierarquicamente superior a mim na empresa, pode ser um colega, pode ser um amigo, pode ser um filho, pode ser os pais, pode ser o companheiro, a companheira, enfim. São essas pessoas em que convivemos diariamente, né? Isso é muito comum e, em alguma medida, está em todos nós, né? E qual é a raiz disso? Por que, que nós temos essa necessidade tão grande, né? E em algumas pessoas de forma muito acentuada, a ponto de perder as referências próprias, as referências internas. Já não sei mais qual é o meu desejo, já não sei mais o que quero, simplesmente sigo tentando agradar os outros, né? Então, onde está a raiz disso? A raiz disso está principalmente na primeira infância, porque é na primeira infância que recebemos os primeiros estímulos e que fica muito impresso em nós alguns comportamentos, né? E na primeira infância, a criança é muito comum que, na sua necessidade legítima, natural, de receber afeto, de receber atenção, ela comece a querer agradar os pais, agradar os irmãos, agradar as pessoas que lhe rodeiam, né? E ela percebe, né, que ela é aceita nesse contexto, inicialmente familiar, depois na escolinha, com os colegas, com a professora, quando ela atende a alguma expectativa, né? E isso vai ficando cada vez mais forte nessa criança que vai crescendo e que muitas vezes chega à fase de adolescente, e na fase de adolescente isso fica mais amplificado e até intensificado. Eu acho que todos nós lembramos de quando fomos adolescentes e da necessidade que tínhamos de pertencimento, né? De pertencer ao grupo da escola, ao grupo dos amigos, né? De sermos aceitos, né? Sermos aceitos Sim. na comunidade, em nossos grupos, E ao aí, qual queremos e aí tem um pertencer. jeito de falar, tem as gírias, tem a forma de vestir, né? Tem um comportamento, tem as músicas que a gente gosta nesse momento, né? E outra que não pode gostar de E jeito outras nenhum, que... porque senão vai ser taxado de não sei o que, desse ou do outro, e aí não vai pertencer, né? Sim. Não vai Então, fazer tudo parte. isso está dentro de um código, né? De um padrão, né? Daquele momento
daquele tempo, daquele momento, do que está na moda, né, do que está vigente, né, entre essas pessoas, entre esse grupo de jovens, e a gente está ali naquele contexto com muita vontade de ser aceito naquele contexto, de pertencer àquele contexto. Então, esse comportamento, muitas vezes na adolescência, em alguma medida natural que isso seja enfatizado, né, crescente. E agora permanece. E outra das raízes importantes, essa talvez seja a mais profunda, né, em nossa vida, em nossa personalidade, em nossa identidade, mas também é que socialmente ninguém quer ser ridículo. E aí todo mundo quer que o outro não me ache ridículo, porque o que subjaz a tudo isso é que a gente quer ser amado, a gente quer ser aceito, a gente está aqui na vida para sermos amados. E como a gente não se conecta tão facilmente com a abundância, aí a gente começa, desde a mais terna infância, desde que a gente praticamente nasce, que a gente começa a negociar esse amor. Esse receber amor, acha que tem que fazer determinadas coisas para ser merecedor. E ao passo que, na verdade, a gente, só por ser, só por existir, a gente é amado, né? E isso que é o bom da vida. A gente é amado. E se a pessoa não te ama, é porque ele está perdendo, né? Ele que está perdendo uma boa oportunidade de amar alguém tão interessante como você. Aí, e o mais assim, interessante também Uhum. é que esse comportamento e essa necessidade de pertencimento e de ser amado, né, de ser incluído, ele está numa base instintiva da nossa espécie. Sim, né? sim. Está numa base instintiva. Então a nossa espécie, ela tem alguns instintos básicos, como todas as espécies, né? De animais, de vegetais. E o instinto é um saber voltado à vida, voltado à preservação da vida, principalmente. É a principal função do instinto. É verdade. Uhum. Existe um instinto muito forte na nossa espécie, entre outros, que é o instinto gregário, que é a necessidade de estar em grupo, de pertencer a um grupo. Ora, mas e por que isso existe na nossa espécie? Porque estar num grupo nos fortalece. E desde os tempos imemoriais, que o ser humano, vivendo em grupo, está mais seguro. Né? Sim, mais protegido. O alimento pode conseguir mais alimento mais e compartilhar ali no grupo. E, se alguém está doente, um outro pode cuidar. Sim, né? sim. Então, estar em grupo... Até para se aquecer. Aquecimento em lugares muito frios, né? O Brasil não é um bom exemplo, porque é nesse sentido, porque, a não ser no sul, mas em geral a pessoa não morre de frio. Agora imagine alguém que está perto do polo, sim. Aí ou em lugares muito frios, se agrupar para a gente se aquecer, né? E a vida se perpetuar, né? Continuar vivendo, né? Sim. Então aí, nesse comportamento, nessa necessidade de fazer parte, né? Uma raiz, digamos, na própria espécie, no nosso instinto de sobrevivência. Faz parte do instinto de sobrevivência. Uhum. E isso é muito positivo, né? Isso é muito positivo. O que nós estamos falando aqui é de uma atitude exagerada, de uma distorção desse instinto, uhum. de uma distorção desse comportamento. E que a minha necessidade é tão grande, isso está tão forte, tão impresso em mim, sim. que eu perco o meu próprio eixo, a minha própria referência, e passo a viver no sabor, né, no desejo do outro, para atender o outro. Acabo nem sabendo o que eu quero. Como a Sheila falou agora há pouco, de repente tem pessoas que não têm desejo. Como não tem desejo? Não, para mim qualquer coisa está bem. Por quê? Porque eu me devo aos meus filhos, eu tenho que atender a meus pais que estão velhinhos. Então a pessoa acaba não tendo expectativa de vida, não tendo um projeto de vida, não tendo desejo. Não sei o que eu quero. Eu estou aqui para cumprir a expectativa dos outros. O que eu suponho que são as expectativas dos outros. E muitas vezes depois a gente fica ofendido. Por quê? Porque, nossa, eu fiz tudo o que você queria, eu não falei que eu queria isso. Sim. E não falou. O mais curioso, o mais doido, louco, é que a pessoa realmente não falou. A gente que falou, se colocou no lugar do outro, falou e tomou isso como uma verdade e construiu toda para atender a uma falsa expectativa que foi criada pela própria pessoa. E aí,
falar um pouco de como nós somos facilitadores de biodança, então como a biodança, como um sistema evolutivo, né, como ela aborda isso, como ela trabalha ou como ela pode ser um agente, né, facilitador num processo de transformação desse lugar, né, desse eixo, desse foco no outro, né? Nós estamos dizendo que a pessoa não tenha cuidado com o outro, não seja solidária, não é isso, mas trazer esse foco para si mesmo, ter como bússola seus próprios desejos e fortalecer a identidade, a sua identidade, né? E a biodança tem essa proposta de ser mais autêntico, de expressar com autenticidade a própria identidade, por meio de movimentos, de dança, de músicas que são previamente estudadas e selecionadas para isso. Nós, do Bio2, temos uma jornada, um projeto que nós criamos. Ah, sim. O DAS. Sim, o DAS, né? Sim, e esse projeto, ele aborda muito bem essa questão. O DAS, com 2 Ds, né? Desejar, então preciso reconectar com a minha capacidade de desejar. O que eu desejo, o que me apaixona, o que me entusiasma, o que me dá sentido, o que me enche de sentido. Decidir, então tem pessoas que têm muitos desejos, mas não decide nada nunca. Então eu preciso fazer escolhas. Né? Então algumas pessoas lhe faltam desejo, outras muitos desejos. Querem tudo. Quero tudo. E tudo ao mesmo tempo. Agora. Então eu preciso fazer escolhas, né? Então desejar, decidir. E quando decido, faço uma escolha, eu preciso assumir, né? Assumir que fiz uma escolha. Assumir é o contrário de sumir, é sem sumir. É ir ao máximo, ao sumo, ao supra-sumo, vem de aí. Assumir é justamente não sumir, não desaparecer. Sim? E levar ao máximo a minha escolha, sim? Em todas as direções. É me comprometer com o que escolhi. Sim, ao máximo, ao sumo, ao supra-sumo. Esse é isso, a origem assumir. da palavra. Essa daí. E depois de assumir, eu preciso sustentar, porque não adianta desejar, decidir, assumir e não sustentar ao longo do tempo que for necessário para que aquilo se realize, para que meu sonho, que o meu desejo, o meu projeto se realize ao longo do tempo. Então esse é um projeto criado pelo Bio2 e que já fizemos, né, algumas jornadas, chamamos de jornadas porque é uma sucessão de aulas, né, de sessões, né, que abordam esses temas. E tivemos alguns resultados, alguns relatos, né, fantásticos de pessoas que fizeram a jornada e que trouxeram para a sua vida e se fortaleceram no sentido de se transformar, né, dessa transformação, dessa construção de si mesmo, voltando para esse eixo interno. Né? Então, eu me lembro... Eu me lembro daquela pessoa que você estava falando, a Sheila está falando, e a gente lembra das carinhas, porque é uma coisa assim, para nós maravilhosa. E eu lembro daquela pessoa. E acho que eu vou falar de uma pessoa que você sabe de quem é. E foi um relato fantástico, assim, um relato que para nós é muito... É um retorno do nosso trabalho, né? Do nosso... fantástico, porque ela tinha diversas relações, que eu diria tóxicas, né? Sim, relações tóxicas, muito tóxicas. Então ela ao longo da vida foi criando uma série de relações tóxicas, de dependência afetiva, inclusive, e isso estava muito enraizado, né? Com a família, com alguns amigos. Então ela foi construindo uma rede de relações afetivas, sem dúvida, mas que tinha um nível de dependência afetiva e de toxicidade muito grande. Né? Uhum. E após um processo, inclusive essa jornada do DAS, ela foi aos poucos transformando essa rede, inclusive criando novas relações baseadas e construídas, né, com outras premissas, né? Sim, com premissas que não eram premissas de dependência, mais sadias, mais livres,
sem dúvida, um afeto mais abundante, né? Não aquele afeto negociado, aquele afeto, né, trocado. Eu te amo porque você me ama, eu te amo só um pouquinho porque... Não, essa coisa mais ampla, mais abundante. Ou esse pacto de frustração, né? Eu não deixo você sair por exemplo, no casal, não deixo você ir no futebol, então eu também não deixo você sair com tuas amigas, é um pacto de frustração. A pessoa acha que está colocando um limite sadio, pelo amor de Deus. Aí eu tenho que me frustrar, como eu tenho que me frustrar, você também. Esse tipo de coisas é profundamente tóxico e acontecia. E aí depois ela foi construindo essas novas relações e depois tivemos um convite, né, muito legal, que foi um casamento, né? Um casamento, uma relação. Ela criou um novo núcleo familiar muito mais saudável nesse casamento. Foi o começo do núcleo familiar, mas foi a partir do DAS. A gente sempre lembra com muito carinho. Ela disparou, né? Ela começou esse processo, que sem dúvida é um mérito todo dela, foi uma transformação existencial dela, sem dúvida, mas ela disparou esse processo a partir daí. A partir dessa jornada. É porque muitas vezes a gente não para, vive uma vida vertiginosa e a gente não tem tempo mesmo, não tem tempo relógio, tempo cronológico. A gente a tarefa, coloca tantas tarefas para desenvolver, tantas ações, tantas coisas, que a gente acaba não vivendo a própria vida, não sabendo o que quer e muitas vezes não parando para pensar ou para sentir. Eu estou vivendo, eu estou atendendo a expectativa dos outros, o que eu acho que o outro quer. A minha vida está feliz hoje, atualmente. O que eu estou fazendo? Eu tenho um projeto de vida, ou estou só correndo atrás e apagando incêndios? Meu projeto de vida é ser bombeiro e ficar apagando os incêndios dos outros, né? Então, esse parar, de repente parar e pensar, parar e sentir, essa jornada que a gente faz proporciona esse olhar para alguns pontos da vida da gente que a gente no dia a dia, com essa vida vertiginosa que a gente leva, muitas vezes a gente não consegue parar, né? Parar para ver. Desculpa, sempre a gente vai trazer aqui a desculpa porque é muito importante. Porque todos nós, em algum momento, falamos, essa pessoa tem uma resistência grande a entrar num processo evolutivo como a biodança ou em outro tipo de processo como uma terapia, como psicanálise ou como, não sei, psicodrama ou como constelação familiar. Essas pessoas têm. Todos nós e temos sempre algum argumento pronto. Esse argumento seria justamente o que falamos no início. Não, eu sou generoso. Eu sou um filho maravilhoso, eu só atendo meu pai. Aí de fora você fala, nossa, mas a mãe está fazendo uma chantagem emocional violenta e clássica, é óbvio para gente, ou para outra pessoa, mas para a pessoa que está dentro da situação não é nada óbvio. Aí o primeiro que te fala é, não, eu sou generosa, eu sou uma pessoa solidária, eu não posso abandonar a pessoa. A outra pessoa vai se sentir abandonada, o que ela vai pensar? Ela cuidou de mim em algum momento, agora eu tenho que cuidar e a minha vida é isso, é sacrifício. E eu também gosto de agradar as pessoas. O que tem de ruim agradar as pessoas? Eu tenho que ser um individualista? Eu tenho que ser uma pessoa que só pensa em mim? Essas terapias aí fazem que a pessoa vire egoísta. Por isso que eu não quero fazer nada, nenhum processo evolutivo, nem nada. Porque isso aí... E o que tem de ruim? Eu tenho 45 anos e eu sempre morei com meu pai e eu tenho que ajudá-lo. Eu estou aqui para ajudá-lo. Mas você tem um vínculo meio de dependência e você não acha 45 anos? Não, eu estou aqui para ajudar ele. Aí depois você vai e fala em off com os pais eu quero tudo o que eu queria que ele andasse com as próprias pernas e que ele vivesse a vida dele. Isso acontece bastante. São desculpas que a gente faz para não sair do lugar. Porque crescer dói, eu sempre falo, crescer dói. É maravilhoso, mas dói um pouquinho. Mas depois,
o resultado é maravilhoso, mas muitas vezes emperramos em algum momento. Mas também não se trata no extremo oposto, né? De ser egoísta, de ser uma pessoa individualista, que não é solidária, que não pensa em se colocar no lugar do outro. Não é disso que estamos falando aqui. Essas características são qualidades, sem dúvida, né? E não teria sentido dentro de um grupo de biodança, por exemplo, que é um grupo, para começar. Que o participante esteja ali pensando só nele, no processo dele, né? Aí eu falto algumas sessões, não estou nem aí, vou quando quero. Se chega uma pessoa nova no grupo, eu estou rechaçando, porque está me invadindo aqui o grupo, e eu não estou muito interessada em quem é essa pessoa que chegou. Esses comportamentos não são os comportamentos... É justamente o contrário da proposta da biodança, por exemplo. Sim. Ao contrário, é um comportamento solidário, empático, acolhedor, né? Em que o processo, meu processo individual, também é um processo do grupo. E nós todos estamos inseridos em muitos grupos. O grupo familiar, o grupo de amigos, o grupo do trabalho. E quando eu me transformo e quando eu ajo de alguma forma, eu estou sim, com certeza, mais ou menos, impactando no comportamento e na forma de ver o mundo do outro também e do grupo como um todo. Então as coisas não estão isoladas e não é essa, em nenhum nível, essa a proposta. Mas a proposta aqui é, dentro desse vínculo e dessas relações que podem sim e devem ser solidárias, empáticas, afetivas, o meu eixo, a minha referência é o meu desejo, é a minha vida, sou eu mesmo. Se trata justamente disso, se trata do que o Jung, Carl Jung, o psicanalista famoso, ele sempre falava assim, o processo de individuação. Não é individualidade, não é individualismo, é justamente o contrário. É trilhar seu próprio caminho, construir seu próprio caminho, ir descobrindo, ir construindo o próprio caminho, ser cada vez mais você e não ser cada vez mais outro, para atender os outros, ou que os outros desejam. Então, primeiro, por isso criamos aquela jornada. Primeiro, descobrir o desejo, que é o que eu quero, sim, realmente mergulhar para dentro de si, saber desejar que é o que eu quero da vida, que é o que eu quero fazer, sim, e decidir depois, dar o primeiro passo, que muita gente diz, eu queria, mas... E aí, quando começamos, não, mas eu quero, mas nunca realiza. Não, dá o primeiro passo e depois assumir que realmente quer isso, assumir publicamente, assumir para todo mundo e principalmente para ele próprio ou para ela própria. E depois sustentar esse movimento. Muita gente começa, mas depois para logo e volta a viver em função dos outros, em função do desejo dos outros. Então, esse processo que o Jung chamava de individuação, é essa a proposta. A proposta justamente é trilhar o próprio caminho. Sim? Trilhar o próprio caminho. E é isso que nos diferencia dos outros. E é essa que é a riqueza. A riqueza da biodança é poder conviver, aprender a conviver com os diferentes, com o diferente, e não se moldar para agradar os outros. Mas primeiro eu tenho que saber quem sou eu. A nossa proposta aqui, a nossa proposta em nossa jornada maior do Bio 2 é justamente assumir o protagonismo da própria vida. Se eu nem sei o que eu quero, como vou ser protagonista de um filme que nem sei por onde vai, nem sei o roteiro, nem quero descobrir o roteiro, é o outro que me dita o roteiro. Então, justamente isso. E o que mais enriquece um grupo de biodança, por exemplo, é essas diferenças. É conviver afetivamente em uma sintonia de confiança afetiva. Autêntica, que eu possa me entregar. Cada vez mais claro, ser cada vez mais eu mesmo. E não ser cada vez mais solidário, melhor filho, um marido excelente, mas não sei o que eu quero, ou sei o que eu quero e não atendo porque a minha vida é um sacrifício. É um sacrifício para os outros e não para mim. E uma das definições, né, clássicas da biodança é que é um sistema de desenvolvimento humano. Mas essa palavra desenvolvimento não é ser algo que está
distante e muito fora de mim. Desenvolvimento, como gosta o Esteban, na origem da palavra é desenvolver, é tirar o que envolve, né? É tirar o que, como uma cebola, né? Que tem várias camadas. Tirar o embrulho. Tirar o embrulho que Pegar envolve o presente. e revelar o que é autêntico, revelar o que é essencial. Então é nesse sentido. Esse desenvolvimento é ser cada vez mais eu mesmo. E com toda a minha forma única, né, de ser no mundo. E é isso que enriquece o grupo, como disse o Esteban, é essa diversidade. Quanto mais autêntico, mais diverso e mais rico o grupo. Por isso o grupo de biodança é sempre um grupo inclusivo, afetivo e inclusivo. E aí, estamos chegando ao final. Sim, ao final desse episódio. E aqui vamos propor um exercício ou mesmo uma brincadeira, de uma forma um pouco mais objetiva. Então, uma forma de começar imediatamente a abordar esse tema na sua vida, concretamente. E como disse Esteban, qual o roteiro desse seu filme que é a sua vida, né? Você é coadjuvante na sua vida ou você é o seu protagonista, o seu ator principal, né? Posso até ser coadjuvante na do outro, mas na minha não. Na minha eu sou a protagonista. Então, a proposta é a seguinte: refletir, se possível escrever as últimas 5 ações que você fez, que você realizou em função de um desejo ou mesmo de um projeto que seja seu, que seja só seu, que nasceu de você. Não tem que ser nada gigantesco, nada, um empreendimento assim monstruoso, gigantesco. Mas também não pode ser. O último que eu fiz por mim é comer, eu que adoro, comer o chocolate, comer um pedaço de chocolate. E o penúltimo, as últimas 5 ações, as últimas foram comer chocolate. Comi um pedacinho, depois comi outro. Não, também não, né? Assim não, isso não vale. Não, que realmente seja que tenha um início, meio e fim, que seja um projeto realizado. Quais são os últimos projetos, os últimos desejos que você teve, que depois você começou, decidiu, depois assumiu que realmente eu quero viajar a Irlanda. E depois você foi à Irlanda. E depois se manteve lá um tempo. E depois voltou, claro, sim. Mas foi algo que você queria, não porque te falaram que você tinha que ir lá, ou porque ganhou uma bolsa para estudar lá, e aí não vou perder a bolsa. Não quero muito, mas vou ir porque já está aí, né? Ou porque tem um amigo que está me chamando, está me precisando lá, e eu nem, não queria, mas é obrigação. É a vida do sacrifício. Isso não é vida, é durar. Não é viver, não, é durar, né? Durar e cumprir, né? Cumprir as obrigações. Mas esse é um tema ótimo, viver ou durar, que a gente vai tratar. Nós vamos falar desse outro também. Episódio. Nós sim, vamos falar desse sim. também. Então, o de hoje foi Viver a minha vida, sim. Sim. Viver a vida dos outros, não. Sim? Boa tarde para quem é da tarde. Bom dia para quem é do dia e boa noite para quem é da noite. Sim? Nos encontramos no próximo episódio. Beijo no coração.